Bom, vamos continuar agora a segunda parte do nosso assunto sobre continuidade, a definição, de continuidade, e vamos fazer exercícios. Lembrando que as descontinuidades a gente busca nas restrições do domínio, que com certeza dá descontinuidade, tá certo? Porque se não pertence ao domínio da função já falha no primeiro critério, e nos extremos dos intervalos que a gente, em funções definidas por partes, que é preciso verificar, porque pode ou não ser contínua. Vejamos um exemplo. Determine os valores de x para os quais a função f de x igual a 2x menos 5 sobre 4x mais 1 é contínua. Isso é uma função racional porque ela é uma razão de polinômios. Então, a gente sabe que nesse caso ela é contínua em seu domínio. Quem que é o domínio dessa função? É real menos o menos 1/4. Isso quer dizer que essa função ela é contínua em todo x diferente de menos 1/4. Segundo exemplo, determine os valores de x para os quais a função 2x menos 1, f de x igual a 2x menos 1, se x menor que 0, 3 elevado a x menos 1, se x maior ou igual a 0 e menor ou igual a 2, x ao quadrado mais 2x, se x maior que 2, é contínua. Então, eu quero determinar os valores para os quais ela é contínua. Para isso, o que eu faço? Eu olho para essas funções e vejo o seguinte. A primeira função é polinomial, ela é contínua em R. Portanto, será contínua para x menor que 0. 3 elevado a x é contínua em menos 1, é contínua em R. Então, ela será contínua no intervalo em que ela está definida. X ao quadrado mais 2x também é polinomial, ela é contínua em R também, vai ser contínua para x maior que 2. O nosso problema é do zero, quando tem essa quebra no zero. Será que ela vai ser contínua no zero? Será que essa aqui vai ser contínua também no 2? Então é o que a gente vai ter que verificar. Porque a gente sabe que ela é contínua se x menor que 0, se x maior que 0 e menor do que 2 e x maior que 2. Agora falta saber o que acontece na igualdade a 0 e na igualdade a 2. Vejamos a igualdade a 0. Então, vejamos aqui. 0 pertence ao domínio da função. Verdadeiro. O 0, ele está definido, onde vale aqui a igualdade, para essa primeira parte aqui. Para a segunda parte. Então, vai ser definida por 3 elevado a 0 menos 1, que é 0. Quer dizer que 0 está definido aí, isso é verdadeiro, que eu consigo calcular f de 0. Ok. Agora, vamos ver aqui. Esse falso aqui, eu só coloquei depois que eu calculei todas essas coisas aqui, tá? Então, vamos ver como é que foi. Eu pensando em limite de f de x, quando x tende a 0, se ele existe. Para isso, foi calculado o limite lateral. O lateral direito é calculado pela segunda função, a segunda parte, que é 3 elevado a x menos 1, quando x tende a 0 pela direita, que deu 0. O limite de f de x, quando x tende a 0 pela esquerda, é calculado por 2x menos 1. Então, é limite de 2x menos 1 quando x tende a 0 pela esquerda, que é igual a menos 1. Ora, os limites são diferentes, os limites laterais. Isso quer dizer que o limite de f de x, quando x tende a 0, não existe. Quer dizer, eu colocar que existe aqui é falso. Então, eu fiz um juízo de valor, que eu sempre tenho que fazer. Assim como aqui eu coloquei que era verdadeiro, aqui eu coloquei que é falso. E se deu falso, eu já posso dizer que f não é contínua em x igual a 0. Mas ainda falta o 2. Vejamos o seguinte, no 2, à direita do 2, a função é dada por essa função, pela terceira parte, x ao quadrado mais 2x.
A esquerda é por 3 elevado a x menos 1, e o próprio 2 está definido em 3 elevado a x menos 1. Vamos fazer pensando nisso para poder fazer aqui. 2 pertence ao domínio da função. O que acontece? F de 2 é igual a 3 elevado a 2 menos 1, que dá 8, portanto, 2 está no domínio da função que eu consegui calcular. Limite de f de x, quando x tende a 2 existe. Vejamos se existe mesmo. Limite de f de x, quando x tende a 2 pela direita, é igual ao limite de x ao quadrado mais 2x, quando x tende a 2 para a direita, que deu 8. E pela esquerda, ele é dado por 3x menos 1, que isso também deu 8. Ora, os limites laterais são iguais, logo, existe o limite de f de x quando x tende a 2 e é igual a 8. Os limites laterais são iguais e existem. Então, eu tenho aqui que o limite de f de x, quando x tende a 8, tende a 2, é igual a 8. E isso é igual ao f de 2, que também é verdadeiro. Então, o que acontece? A função é contínua em x igual a 2. Portanto, a nossa função é contínua para todo x diferente de 0. O 0 foi a única descontinuidade encontrada. Agora, um último exemplo, que é esse aqui. Determine os valores de a e b para que a função f de x igual a 2 menos 4x, se x menor que 1, a, se x igual a 1, x ao cubo mais b, se x maior que 1, seja contínua em x igual a 1. O que eu quero? Eu quero que tudo fique emendadinho no 1. Porque essa função aqui, ela, conforme o valor que a gente der para a e b, ela pode ficar toda cheia de saltos ou não. O que a gente quer é que ela não tenha saltos. Então, para isso, vejam que aqui eu não quero que verifique. Eu quero que determine para que seja. Então, eu preciso de que todos esses critérios aconteçam. Eu quero que um pertença ao domínio da função. Eu quero que o limite exista. E eu quero que o limite de f de x, quando x tende a 1, seja igual a f de 1. Isso tem que acontecer, porque eu quero que ela seja contínua. Então, aqui não tem juízo de valor. Eu não vou dizer se ela é ou não contínua, eu quero que seja. Então, para 1 pertencer ao domínio da função, f de 1 tem que ser igual a, que é o que está escrito aqui. F de 1 igual a A. Bom, depois eu preciso que o limite de f de x, quando x tende a 1, exista. Quer dizer, que os limites laterais têm que existir e serem iguais. Então, quando eu faço o limite de f de x, quando x tende a 1 pela direita do 1, é essa função aqui, x ao cubo mais b. Limite de x ao cubo mais b, quando x tende a 1 pela direita, é 1 mais b. E pela esquerda, vai ser a outra função, 2 menos 4x. E esse limite, então, vai ser igual a menos 2, quando x tende a 1 pela esquerda. Então, mas o que eu preciso? Para ele existir, eu preciso que esses limites sejam iguais. Então, eu tenho que 1 mais b tem que ser igual a menos 2. Então, b igual a menos 3. É um valor que eu já encontrei. Bom, agora, o que eu preciso ainda no terceiro caso? Eu preciso que limite de f de x, quando x tende a 1, que seja igual a 1. Ora, quem que é o limite de f de x quando x tende a 1? É igual a menos 2. Porque se eu substituir aqui o b por menos 3, também vai dar menos 2. Os limites serão iguais, então esse aqui ele vai existir. E aí, então, eu tenho que menos 2 tem que ser igual a f de 1. Ou seja, a igual a menos 2. Porque f de 1 é a. E o limite é menos 2. Então, a igual a menos 2. Com esses valores, para a e b, eu tenho que a minha função vai ser contínua. Então, esses são os exemplos dessa parte. E vamos encerrar por aqui. Até a próxima aula.